nossas mãos. Deus Pai, Deus amado, Deus poderoso, Deus Criador dos céus, da terra e tudo que nela há. Nesse momento, meu Deus, não seja, meu Deus, a vida do pastor Cristo, seja o teu Espírito Santo falando através da sua boca, através dessa palavra, meu Deus, que é lida, que é ouvida por nós, venha entrar em nossa mente, em nossos corações, para nos dar entendimento, Deus, para enfrentar os dias difíceis aqui na terra, Pai. Porque disseste na tua palavra que aqui nós teríamos aflições, e nós temos observado que muitas pessoas têm passado por luta, por enfermidades, mas o Senhor está no controle de tudo. Que eu te peço em nome de Jesus, usa, meu Deus, a vida dele essa noite, um vaso que tem sempre usado nas tuas mãos, Pai, para a honra e glória do teu nome. Amém e amém. Graça e paz, Igreja do Senhor Jesus. Amém. Alegria muito grande poder estar aqui novamente, né? Fazia um tempinho que a gente não vinha, mas como diz a palavra de Deus, né? Tudo tem um tempo determinado por Deus, né? Eu creio que cada vez que Deus nos traz aqui, cada vez que a gente vem aqui, é como se a gente entrasse numa nova fase, entrasse num novo estágio, entrasse num novo ciclo, né? E aí sempre esses intervalos de tempo que a gente fica sem vir aqui, Deus está trabalhando na vida do pregador e está trabalhando na vida de vocês também, né? Então eu tenho certeza que sempre que Deus nos der essa honra de estar com vocês, sempre vai ser diferente, né? Hoje é um dia muito especial, né? Os meus pais, os nossos pais, né? Que são os pais espirituais de vocês, acabaram de chegar de um cruzeiro, né? Não sei se alguém aqui tem esse sonho, né? Na empresa que eu trabalho, teve um ano que havia uma premiação, né? Para quem atingia uma determinada meta em vendas, e uma das premiações para quem atingisse a determinada meta anual de vendas era ganhar um cruzeiro. Eu nunca ganhei, não cheguei lá, mas era um sonho, né? Um dia vai chegar a nossa hora, né? Mas chegou a vez deles, né? E mais do que justo, né? 50 anos de casados, eles vão completar agora, final do mês. Então, Deus é Deus que abençoa os seus filhos, né? Que concede os desejos do coração, que realiza sonhos, né? Fico feliz pela vida deles, né? A palavra de Deus diz: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Então, nós temos que se alegrar com aqueles que se alegram. Diga-se de passagem, nos dias de hoje, isso nem sempre é algo tão comum, né? Porque às vezes a sensação que se tem é que nem sempre a alegria do outro é também motivo de alegria para todos, né? Às vezes o espírito de Caim, né, entra isso no meio da igreja, e quando o espírito de Caim entra, então, em vez de celebrar com os que celebram e se alegrar com os que se alegram, você acaba desejando o que é do outro, ou estar no lugar do outro, né? E certamente que Deus não quer isso da gente, né? Tem espaço para todo mundo no reino de Deus, e no que diz respeito a sonhos e promessas, todas as promessas e sonhos que Deus tem para a nossa vida vão se cumprir, vão se realizar, é uma questão de tempo. Se você tem sonhos, continue trabalhando, continue lutando, continue fazendo o que precisa ser feito, continue colocando o reino de Deus em primeiro lugar, e certamente no tempo certo, tudo aquilo que Deus planejou, tudo aquilo que Deus prometeu, vai se cumprir. Porque Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Amém? Amados, então, vamos lá. Quem tiver a sua Bíblia aí, abra a Bíblia no livro de Ruth. Ruth, capítulo de número 1.
Ruth fica depois de Juízes. Acredita-se que foi o profeta Samuel que escreveu esse livro, aproximadamente 1322 anos antes de Cristo. Eu quero ler com você o capítulo de número 1. Todo mundo achou aí? Ruth, capítulo de número 1. Posso ler? Diz assim a palavra de Deus. Nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar no país de Moabe. Ele, sua mulher e seus 2 filhos. Chamava-se este homem Elimeleque, e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Foram a Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, os quais se casaram com mulheres moabitas. O nome de uma era Orfa e o da outra Ruth. Quando já fazia quase 10 anos que moravam ali, morreram também os 2, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se levantou ela com as 2 noras para voltar do país de Moabe, porque nesta terra ouviu que o Senhor tinha ajudado o seu povo, dando-lhe alimento. Pelo que saiu do lugar onde estava, e as suas 2 noras com ela, indo elas caminhando para voltar à terra de Judá. Disse Noemi às suas noras: Ide, voltai cada uma para a casa de sua mãe. O Senhor use convosco de benevolência, como vós o fizestes com os falecidos e comigo. O Senhor vos dê que acheis descanso para uma em casa de outro marido. Então ela as beijou, e elas levantaram a voz e choraram, dizendo-lhe: certamente voltaremos contigo para o teu povo. Porém Noemi disse: voltai, minhas filhas, porque ireis comigo? Tenho eu ainda no ventre mais filhos, para que vos sejam por maridos? Voltai, minhas filhas, ide-vos embora. Eu sou velha demais para ter marido. Ainda que eu dissesse: tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e ainda tivesse filhos, esperá-lo-eis até que viessem a ser grandes? Permaneceríeis sem se casar por causa deles? Não, minhas filhas, mais amargo me é a mim do que a vós mesmas, porque a mão do Senhor se descarregou contra mim, pelo que levantaram a voz e tornaram a chorar. Então Orfa se despediu da sogra com um beijo, mas Ruth se apegou a ela. Disse Noemi: a tua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses. Volta também tu após a tua cunhada. Porém Ruth respondeu: não me instes para que te deixe e me obrigues a não seguir-te. Aonde quer que fores, irei, e onde quer que pousares, ali pousarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faze-me o Senhor o que bem me aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo Noemi que de todo estava resolvida a ir com ela, deixou de lhe falar nisso. Assim as 2 mulheres foram-se até chegar a Belém. Entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas, e as mulheres perguntavam: não é esta Noemi? Respondeu-lhes ela:
não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Cheia parti, porém vazia o Senhor me fez voltar. Por que me chamareis Noemi? O Senhor testificou contra mim, o Todo-Poderoso me afligiu tanto. Assim voltou Noemi da terra de Moabe, e com ela Ruth, sua nora, a Moabita, chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. Amém? Aleluia. Se alguém puder colocar a mão no seu peito, fechar os seus olhos e dizer assim para o Senhor: Senhor Jesus, eu sei que existe um nível maior de cura e restauração para a minha alma. Cura-me, Senhor. Amém? Amém, queridos. Deus é tremendo, né? Eu dei uma passadinha na casa dos meus pais agora, no finalzinho da tarde, para levar um canarinho, que meu pai tinha deixado para me cuidar, o passarinho dele, o canarinho dele. E a minha mãe perguntou: Deus te deu palavra? Ela fez essa pergunta porque ela sabe que às vezes Deus me dá a palavra nos 45 do segundo tempo, né? Quando Deus não dá a palavra no próprio curso, né? E aí eu disse: não, Deus me deu a palavra. Eu fiz até esboço, eu não gosto de fazer esboço, mas eu aprendi com o meu pastor que é bom a gente estar preparado. Eu fiz até esboço, mas no meio do caminho, quando eu vinha de São João para Canelinha, Deus mudou tudo, né? Eu nem vou usar o esboço está ali, mas o esboço vai ficar para outro dia. Deus colocou no meu coração para estar falando um pouquinho sobre Ruth, mas mais precisamente sobre a história de Noemi. Essa é uma história muito fascinante, porque é uma história de muita dor. É uma história que fala sobre uma mulher que perdeu o seu marido e os seus 2 filhos. Eu imagino que todo mundo aqui que está aqui nessa noite já passou por algum momento de dor, já passou por algum momento de sofrimento, de dificuldade, de escassez. E nem todos conseguem reagir a esses momentos da mesma forma. Tem pessoas que reagem às dificuldades da vida, aos sofrimentos da vida, aos lutos da vida de uma maneira, e outros reagem de outra. Tem pessoas que diante de um luto, diante de uma dor, de uma perda, de uma falência financeira, conseguem absorver aquele impacto com muita facilidade, ou pelo menos exteriormente falando, porque tem pessoas que têm uma capacidade de fingir muito bem, não é verdade? Porque eu acredito que, embora as pessoas sejam diferentes e conseguem dar uma resposta diferente para as dores da vida, para os lutos da vida, ainda assim, eu acredito, conforme está escrito lá em 1 Coríntios 13, que o amor é sofredor. A Bíblia diz que o amor tudo sofre, tudo espera, tudo crê, tudo suporta. E aí diz que o amor tudo sofre. Em outras versões diz que o amor é sofredor. Então eu acredito que é impossível amar sem sofrer. No meu entendimento, na minha leitura, uma pessoa que não sofre, por exemplo, uma perda, nenhum tipo de sofrimento, nenhum tipo de dor, nenhum tipo de lágrima sai da vida dela, eu penso que alguma coisa está errada. Ou o nível de amor por aquele que partiu não era tão grande assim. Porque quando a gente ama de verdade, a gente sofre. Por que um pai sofre? Por que uma mãe sofre? Principalmente quando tem muitos filhos, né? Por quê? Porque se ama, você sofre. Quando a gente ama, o amor é sofredor. Então, na minha maneira de ver, é impossível amar sem sofrer, né? Agora, cada um reage de uma forma diferente. Tem uma passagem na Bíblia que é muito fascinante, né?
Está lá, eu não me lembro agora se é o primeiro livro de Reis ou o segundo livro de Reis. O profeta Eliseu, ele quis orar por uma mulher para que Deus desse um filho para ela. Ela não pediu isso para o profeta, mas o profeta, em gratidão, em generosidade pelo que aquela mulher tinha feito pela vida dele, ele quis orar para que Deus abençoasse ela com um filho. E Deus ouviu a oração do profeta e deu para ela um filho. Só que passado algum tempo, o filho veio a óbito. E aquela mulher então, ela pega o seu jumento, conversa com o marido, olha, eu estou indo em direção ao profeta. E o marido disse, mas o que você vai fazer? Ela não contou que o filho estava morto em casa, deixou o filho morto em cima da cama, só chegou para o marido e disse, ó, estou indo para fazer uma viagem. E o marido, não, tudo bem. Eita cabra baixa, né, Marcelo? A mulher chega, estou saindo com o jumento para fazer uma viagem, e ele nem questionou nada, fica à vontade, minha mulher, vai na bênção. E a mulher foi na viagem, pegou o jumentinho, que ela queria saber que o profeta queria tirar satisfação com ele. Como é que tu me ora para Deus me dar um filho e agora o filho vai? Que negócio é esse? Não estou entendendo esse negócio. E diz a Bíblia que no meio da história ela encontra um moço do profeta, né? Chamado Geazi. Na verdade, o profeta Eliseu de longe viu a mulher se aproximando e ele disse para o Geazi, para o servo dele, né, para o discípulo dele, ó, vai ao encontro, que a mulher está chegando aí. Vai lá ver o que ela quer. O que ela quer comigo? E o Geazi então se antecipou, foi à frente e chegou lá e perguntou para a mulher, o que você deseja? Como que você está? Vai tudo bem? E a mulher respondeu, alguém lembra? Vai tudo bem. Mas eu pergunto para vocês, alguém que acabou de perder um filho, tem mãe aqui? Alguém que perdeu um filho, se você tivesse perdido seu filho, será que lá que estaria tudo bem mesmo? Hã? Será que estaria tudo bem mesmo? Se você é crente e tem certeza da vida eterna, que o seu filho, né, partiu para a glória e está agora com Deus, você é crente de verdade, acredita na vida eterna, é claro que você não vai ou não deve reagir igual a uma pessoa comum. Porque quem não tem a esperança da vida eterna, é claro, que nesse momento pode se desesperar. Agora, eu já aprendi no passado que o dia do velório do crente deveria ser feito uma festa. Porque aquela pessoa, o tão sonhado dia, ou seja, o dia do encontro com o noivo Jesus, aquele que você sonhou a vida toda se encontrar com ele, o dia chegou. Porque só tem um jeito de se encontrar com Jesus face a face, em Mangá. Você tem que partir dessa terra, não tem outro jeito, né? Isso que o apóstolo Paulo dizia, eu prefiro, o que eu gostaria mesmo é estar com o meu Senhor, mas por amor à igreja eu decido ficar. Mas Paulo queria muito estar com o Senhor, mas ele sabia perfeitamente que para ele estar com o Senhor, ele ia ter que bater as portas. Então o crente, quando ele tem essa certeza da vida eterna, não deveria ficar tão abatido, né, com a perda de alguém, de um ente querido. Mas a verdade, irmãos, quando você ama mesmo para valer, você acaba sofrendo. Porque o amor é sofredor. O sentimento de saudade fica. E a saudade, ela é algo que é um sentimento. Se você e eu fôssemos só espírito é diferente de alma. Então, não sentiria nada. O espírito não sente nada. O espírito não sente. Agora, a alma sente. E se Deus nos deu alma, corpo, espírito, é porque eu acredito que se Deus nos fez seres emocionais, seres tricotônicos, né? Palavra chique, né? Nós temos que viver os processos da alma, os processos do espírito, os processos do corpo. A Bíblia diz que Deus vai nos santificar no corpo, alma e espírito. Então, eu tenho que respeitar os processos espiritual do corpo. Não tem como desassociar. Eu quero viver uma vida só 100% espiritual. Seria muito bom. Mas eu tenho que viver os processos que vão curar também as minhas emoções. Mas voltando ali para o caso da mulher, acho que é a Sunamita, né? É isso? É a Sunamita?
Ela disse que estava tudo bem. E aí, o profeta, ela disse para o profeta, olha, ela disse para Geazi, né? Eu quero conversar com Eliseu. Não pode ser comigo? Ele disse, não, contigo não resolve, eu quero falar com o teu líder. É com Eliseu que eu quero falar. E aí, então, ela conseguiu chegar a Eliseu e exigiu que Eliseu fosse até a casa dela para orar pelo filho. Né? Quem conhece a palavra de Deus sabe que o profeta chegou lá e no primeiro momento ele adotou um procedimento, o procedimento não deu certo, e aí ele teve que adotar um outro procedimento, quando ele deitou em cima da criança, e ele botou boca com boca, nariz com nariz, né? Está falando de empatia, de se compadecer, de se colocar no lugar de toque, contato. Às vezes ele quer ressuscitar alguém que está morto na igreja, eu quero ressuscitar alguém que está sem vida, está sem esperança, e eu acho que só a distância, mandando WhatsApp, vai acontecer alguma coisa. Não vai. Para ressuscitar alguém que está morto, vai precisar de toque, vai precisar de empatia, vai precisar de abraço, vai precisar de beijo, vai precisar de investimento, vai precisar de fazer algo relevante. Não é só simplesmente eu vou fazer um telefonema, uma mensagem virtual. Tem pessoas que vão precisar de muito mais da nossa parte. Mas você conhece a história, né? O menino ressuscitou. Voltando aqui para a gente não sair aqui do texto de Ruth, né? Noemi foi um pouco mais difícil do que no caso da Sunamita, porque a Sunamita perdeu um filho. E era um filho que ela nem tinha pedido para Deus, foi o profeta que orou para dar para ela. Agora, no caso de Noemi, ela perdeu um marido e perdeu os 2 filhos. Aqui foi dose tripla, meu irmão. Foi brinquedo, não. Ela perdeu um marido e 2 filhos. E diz a Bíblia então que ela decide voltar para a sua terra. Ela decide voltar para a terra natal, para a terra de Belém. Belém significa casa do pão. Ela decidiu voltar. Então ela faz uma proposta para suas 2 noras. Uma se chamava Orfa e outra se chamava Ruth. Agora que eu estou viúva, perdi meus filhos, vocês também estão viúvas, vocês são moabitas, eu sou judia, sou hebreia, na verdade, né? Então não tem mais sentido de vocês continuarem do meu lado, porque eu tenho uma fé, eu tenho uma religião, e a religião de vocês é outra, vocês são moabitas, né? E o povo de vocês não se dá com o nosso. Então não tem mais sentido para vocês ficarem comigo. Então a partir de agora, eu como sogra, eu quero abençoar vocês, e eu quero liberar vocês para vocês viver a vida de vocês, encontrar outro marido e ser feliz. E aí então uma delas, a Orfa, aceitou o conselho e decidiu ficar órfã. Mas Ruth disse que não. É o seguinte: eu sei que você está amarga, eu sei que você está azeda, eu sei que você está chateada, que você perdeu, né, o seu marido, perdeu o meu marido, que era teu filho, e perdeu o teu outro filho. Eu entendo toda essa situação, só que é o seguinte: aonde você for, eu não vou te largar. Aonde quer que você pousar, eu vou pousar, o teu povo será o meu povo, e teu Deus será o meu Deus. Uma das maiores virtudes, agora recentemente, dia 12/12, dentro da cobertura espiritual que a gente tem, né? Talvez, não sei se algum dia isso foi falado aqui, talvez não, mas é comemorado no Brasil inteiro, no mundo inteiro, o dia do discipulador, dia do 12/12, né? É um dia, no passado, nós que somos de origem batista, né? Vocês aqui ainda preservam, tem o nome de batistas também. Os batistas sempre comemoraram o dia do pastor. Aqui no Brasil, o dia do pastor ele é comemorado em 2 datas diferentes. Alguns seguem uma data, outros seguem outra data, porque tem o dia do pastor e tem o dia do pastor evangélico. Então, é o dia em que os discípulos decidem honrar os seus pastores, ou honrar os seus discipuladores. Mas para quem
está debaixo da cobertura na visão celular do modelo dos 12, o apóstolo René Terranova. Então foi criada essa data, dia 12/12, que é o dia de comemorar o dia do discipulador. E aí o dia do discipulador não é necessariamente só os pastores da igreja, mas são os líderes de célula, são aqueles que apacentam, não é? Toda pessoa que cuida de vidas, ele é um discipulador. E para fazer menção dessa data, eu queria citar aqui que a maior virtude de um discípulo, talvez uma das maiores virtudes de um discípulo, é você permanecer fiel ao teu líder quando as coisas não estão tão boas para eles. É muito fácil você ser fiel a alguém, ser fiel a uma sogra, ser fiel a um sogro, ser fiel ao pai e uma mãe, ser fiel a um patrão, ser fiel a um pastor, a um líder, quando tudo está fácil, quando tudo está dando certo, quando as coisas estão fluindo. Agora, eu quero ver é você permanecer fiel do lado de alguém nos momentos difíceis. Aí é que nós estamos sendo provados. Quantas pessoas que não entendem os nossos lutos, não entendem as nossas dores, e na hora difícil nos abandonam. Você aqui, eu quero profetizar que todo mundo aqui é líder, todo mundo aqui é discipulador, todo mundo aqui vai ser pai de uma grande multidão. Diga, eu recebo. Amém? Como você gostaria que os teus discípulos, ou os teus filhos, ou aqueles que te acompanham, os teus familiares, como você gostaria que eles agissem no teu momento de luto, no teu momento de dor? Você gostaria que todo mundo te abandonasse na hora difícil? Ou você gostaria que as pessoas pudessem entender o teu momento difícil e ficar do teu lado? Quem nós somos nessa história? Nós somos Orfa ou somos Noemi? Ou somos Ruth? Com quem que nós nos identificamos? Nós nos identificamos com Orfa, que a sogra disse, você está livre, quer ir embora? Pode ir. Ou nós nos identificamos com Ruth? Não, eu sei que a coisa não está tão boa assim, eu sei que você está passando um momento difícil, mas eu estou contigo, eu não te largo. O teu Deus será o meu Deus, onde tu fores eu irei, onde tu pousares eu pousarei. Eu creio que, amados, a maior virtude de um discípulo é permanecer do lado do seu líder na hora difícil. Porque igreja, amados, é igual casamento. A gente faz aliança. E numa aliança é na saúde e na doença, na alegria e na tristeza. Nós precisamos aprender a resolver os nossos problemas. Muitas vezes nós abandonamos o barco do casamento, abandonamos o barco da empresa. Às vezes está faltando um pouquinho para você ganhar uma promoção salarial, para você ser colocado no outro nível, e aí simplesmente você chuta o pau da barraca, xinga o teu patrão, perde as contas. Às vezes saiu uma faísca lá no casamento, e aí você estaria meses que você vai guardando coisas no seu coraçãozinho que virou depósito de lixo. Aí, em vez de você se abrir com o teu cônjuge, dizer, meu marido, minha esposa, eu não estou contente com essa situação. Olha, está difícil. Se você não mudar nessa área, se você não tiver uma nova atitude nessa área, o nosso casamento não vai se montar. E aí, em vez de a gente ter um diálogo, conversar, se abrir, vem aquela pequena discussão, e eu já estou com o meu coração entupido de lixo, e aí você chuta o balde, joga tudo para o alto, quer saber? Eu quero divórcio. E aí, uma família se acaba, casamento se acaba, um relacionamento de amizade de anos se acaba, por falta da bendita paciência e por falta do diálogo. Nós precisamos aprender a nos abrir, irmãos. Nós precisamos aprender a nos abrir. A palavra de Deus diz no livro de Tiago, confessai as vossas culpas uns aos outros para serem curados.
Nós precisamos aprender a abrir o nosso coração. Ah, pastor, mas eu não confio em ninguém. Pelo amor de Deus, tem que ter alguém que você vai confiar. Você não confia no seu pastor, na sua pastora? Então, procura psicólogo, procura um médico, procura um melhor amigo, ou o teu cônjuge, mas procura alguém de confiança para se abrir. Primeiramente, aprenda a se abrir com Deus. O salmista Davi disse, enquanto me calei, os meus ossos secaram. Quando a gente se cala, a gente não bota para fora o que a gente está sentindo, quando não bota para fora as nossas dores, quando a gente não aprende a abrir o nosso coração, a gente começa a adoecer. Davi, a sensação que o rei Davi tinha é que ele estava envelhecendo, os ossos dele estavam secando. Então eu preciso aprender a me abrir. Semana retrasada eu tive a oportunidade de trabalhar uma semana. Tem um irmão que tem se aproximado de nós, uma família de pastores da Venezuela, a pastora Esmedito esteve pregando aqui uma vez, e esse casal a gente tem acompanhado, o pastor Jean Carlos e a pastora Esmedito, e o pastor Jean trabalhou uma semana comigo. Eu chamei ele para trabalhar comigo, para fazer companhia. Ele está desempregado, está com uma mão machucada, não pode trabalhar, ele é pedreiro, e eu chamei ele e disse, vamos trabalhar comigo, e o que eu vender eu te dou uma comissão, para te aprender, para te estar do meu lado, então, só para fazer companhia, para não me deixar sozinho. E foi uma semana ali de pastor para pastor, uma semana trabalhando juntos, e tanto conversou um monte, conversou sobre tudo. Que coisa boa ter um amigo para poder conversar sobre tudo, conversar sobre as guerras, sobre as lutas, de igual para igual. De pastor para pastor a gente fala a mesma língua. Então nós precisamos disso. Pastor precisa estar perto de pastor, eu preciso estar perto de pessoas do mesmo nível que eu, na mesma profissão que eu, que comungam das mesmas guerras, das mesmas lutas. Quando a gente era católico, de vez em quando a gente ia lá no padre, tinha lá o confessionário, aí você se ajoelhava diante do confessionário e o padre falava, irmão, pode começar a falar. E aí você ia com a listinha de pecados, Eu ia, teve uma vez que eu fui confessar com o padre Egídio Bertotti, que era um dos padres nossos. Nós tivemos dois padres, o padre Egídio Bertotti e o Luiz Bertotti. E eu fui com uma lista, irmãos, eu era adolescente. Eu fui com uma lista, eu aprendi que tinha que confessar o pecado para o padre. E aqui naquela época, de tempos em tempos, levava tempo para ter o dia da confissão. Aí quando chegava o dia da confissão, se fazia uma lista, e eu era muito sincero. Até hoje eu sou, aprendi com a minha mãe também é mais sincera que só Jesus, meu São Jesus dos crentes. Eu fiz uma lista, irmão. Era pecado que não acabava, Marcelo. E aí o padre começa a falar, meu querido, e eu comecei. Padre, eu pequei. E aí comecei. Pecado número 1, pecado número 2, pecado número 3, pecado número 4. Aí o padre dizia assim, você vai lá, dobra o joelho, reza 5 Ave Maria, 3 Pai Nosso e um creio em Deus Pai, teus pecados estão perdoados. E a gente fazia, porque a gente estava na inocência, não conhecia a Bíblia, mas a Bíblia ensina você a confessar pecado para Deus. Se confessares os vossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então a primeira coisa, a gente confessa para Deus. Mas se você puder compartilhar suas dores com alguém de confiança, amados, isso também é importante e necessário. Porque quando eu confesso, como está escrito lá em Tiago, as minhas culpas, as minhas guerras, as minhas dores com alguém do mesmo nível que eu, a Bíblia diz que eu sou curado. Então, para ser curado, eu preciso me abrir. Amém? Aleluia. Eu imagino que Noemi, nesse intervalo de tempo aqui, ela não tinha ainda se aberto com ninguém, ela não tinha ainda aberto o coração dela com ninguém. Talvez ela ficou um período de tempo muito grande sem abrir o seu coração. E por isso, imagina, alguém que perdeu o marido, perdeu os 2 filhos. Agora o problema, irmão, para a gente já indo para o final, o problema foi a decisão dela. Noemi, quando chegou de volta na sua terra natal,
ela não quis mais ser chamada Noemi. Ela disse: olha, a partir de agora eu quero que todo mundo me chame de Mara. Só que tem um detalhe: Noemi, em hebraico, significa doce, significa amável. E Mara significa amarga, amargosa. Ou seja, uma pessoa que era doce, que era amável, depois que perdeu seu marido e 2 filhos, ela decidiu que não queria mais ser chamada de doce, nem de amável. A partir de agora, eu quero que, ou melhor dizendo, agradável. Nas melhores traduções da palavra Noemi é agradável. Então, uma pessoa que tinha a sua identidade agradável, doce, amável, ela, por decisão própria, ela decidiu mudar a identidade dela. Só, a partir de agora, eu não quero mais que me chame de agradável. Eu quero que você me chame de amargosa. A identidade legal, né, Marcelo? Então, amados, eu sei que as guerras da vida muitas vezes nos tornam amargos, mas nós precisamos, amados, buscar aos pés da cruz. Lembra uma passagem na Bíblia que Moisés, o povo estava reclamando com Moisés porque estava morrendo de sede, e aí então chegaram diante de um lago que era chamado os Lagos de Mara, né? E a água era salgada. E aí o povo queria apedrejar Moisés, o povo queria tirar a vida de Moisés porque a água estava salgada. E aí Moisés pegou um galho de árvore, jogou na água e a água ficou doce. Aquele galho de árvore representa a cruz. Quando eu passo pela cruz, quando eu vou aos pés de Jesus, quando eu vou aos pés da cruz, é só através da cruz, amados, que eu recebo a transformação, a cura, a restauração. Não tente fugir da cruz. A única coisa que nos torna doce é a cruz. Muitas pessoas, amados, ficaram amargos, estão amargos, porque estão tentando escapar da cruz. E se você tentar fugir da cruz, a palavra de Deus diz que o caminho é estreito, cara. A porta que conduz à salvação é estreita. Eu vou ter que passar pela cruz. Eu vou ter que trilhar o mesmo trilho de Jesus. E se eu continuar trilhando o mesmo trilho de Jesus, eu vou receber a cura. Eu vou ser curado das minhas emoções. Eu vou ficar doce. Agora, se eu tentar fugir da cruz, se eu tentar escapar do caminho, se eu tentar desistir, eu vou ficar amargo. Porque o que me cura na caminhada cristã é o trilho da cruz. E o caminho da cruz não é fácil, irmão. Porque o caminho da cruz vai te levar a perdoar o teu inimigo, a amar o teu inimigo, a andar com pessoas que se você quer a distância delas. Sabe aquela pessoa que te magoou muito, que você não quer nem ver ela perto de você? Eu te garanto que se você continuar andando no caminho da cruz, você vai se esbarrar com ela. E Deus vai te ensinar a andar com ela. Aquela pessoa que você quer a distância, Deus quer que você esteja perto dela. É fácil? Se fosse fácil, não estaria escrito na Bíblia que eu tenho que amar os meus inimigos e orar por aqueles que me perseguem. Isso é cruz. Mas é esse caminho que vai curar todas as minhas feridas. É esse caminho que vai sarar toda a minha dor. Eu preciso decidir pela cruz. Eu não posso escolher ser uma pessoa amarga. Eu não posso me conformar com a amargura. Eu tenho até o direito de, em algum momento da minha vida, estar amargo. Eu tenho até o direito de, em algum momento da minha vida, estar azedo. Porque eu sou ser humano. E na hora da ferida, na hora da perda, na hora da dor, na hora da luta, na hora da tribulação, na hora do luto, eu posso ficar amargo. Eu sou ser humano. Mas eu não posso me aceitar isso. Não, eu não posso chegar, a partir de agora, Marcelo, eu sou amargo, tá? Eu decidi, eu sou amargo e tu vai ter que conviver com a minha amargura e ponto final. Claro que eu falei, né, que o bom discípulo é aquele que consegue ficar do lado do líder até quando ele está amargo. Mas todos nós temos a responsabilidade de continuar seguindo o caminho da cruz, para que essa amargura vá embora. Eu não preciso aceitar isso na minha vida. Eu não tenho que me conformar. A Bíblia diz em Romanos 2, não tomem a forma desse século.
Não vos conformeis. Então, tem coisas em mim que eu não estou contente. Todo mundo aqui está 100% contente com você mesmo? Eu, por exemplo, eu não estou 100% contente com o meu peso. Eu não estou 100% contente com essas bordinhas de catupiry que você está vendo aqui no meu latinho aqui. Né? Embora que eu perdi 1 quilo, no último mês eu perdi 1 quilo. Estava com... Deixa para lá. Eu perdi 1 quilo. Então eu não estou 100% contente, né? Com alguns comportamentos meus, algumas atitudes minhas. Eu não estou 100% contente com o meu atual estágio financeiro. Mas o que eu vou fazer? Eu vou me conformar com isso? Não. Eu vou lutar. Eu não posso dizer, não, olha, a partir de agora, deu. Não. Eu não posso me conformar. Eu tenho que me esforçar. Acho que foi meu pai que disse aqui, né? No mundo tereis aflições, mas tendo um ânimo, né? Eu sei que eu vou ter aflição, mas eu não posso aceitar que agora as aflições vão me paralisar. Não, eu tenho que tomar força em Jesus. Eu tenho que buscar forças e lutar. Lutar para reverter a situação, para em busca dos meus sonhos, para não ser essa pessoa que de repente eu estou sendo, que não está agradando tanto. E aí, amados, essa autoavaliação, para a gente encerrar, é só eu e Deus. Só eu e Deus para analisar como que está o meu estado de alma. Como que eu estou com o meu corpo? Eu estou contente com o meu corpo? Eu estou contente com as minhas emoções, as minhas atitudes emocionais? Será que eu me considero uma pessoa inteligente emocionalmente falando? Será que eu sou alguém que consigo controlar, dominar as minhas emoções na hora de uma intriga? Quando alguém me bate numa face, será que eu ofereço a outra face? Será que quando alguém me obriga a caminhar 1 milha, será que eu vou outra milha? Ou será que quando alguém bate numa face, eu, seu filho dos crentes, seu filho de uma mãe querida e maravilhosa? É assim que eu reajo? Ou será que quando alguém arranca a minha pena, eu deixo de ser anjo? Porque todo mundo é anjo até arrancar a primeira pena, né? Todo mundo é anjo. Aí arrancou a pena, você já viu o Incrível Hulk, né? Como diz o meu sogro, o seu Moacir, tem pessoas que têm domínio próprio e tem pessoas que têm um demônio próprio, né? Aí na hora que arranca a pena, vira um demônio próprio, se manifesta. E aí você precisa de alguém para fazer a libertação. Quando não é o seu cônjuge, né? Que tem que se transformar em caça-fantasma, caça-demônio. Meu Deus do céu. Pagar preço de jejum e oração para sair a capetada toda que está na tua vida. Amados, feche seus olhos. Se a pastora Márcia tiver um louvor para colocar. Quem eu decido ser? Eu decido ser alguém agradável? Ou eu vou me conformar? Vou aceitar que as guerras da vida me deixem ou me tornem uma pessoa amarga? Amados, eu tenho muitos motivos para ser uma pessoa amarga. Eu passei também por muitas guerras. Eu tenho certeza que tem pessoas aqui que passaram por guerras maiores do que as minhas. Mas Deus me trouxe aqui nessa noite para te dizer que existe cura através da cruz de Jesus. Existe cura para você, existe restauração para você, existe libertação, existe saúde para as suas emoções. Jesus está nesse lugar, amados. Jesus está nesse lugar. E nessa noite Ele te chama para tomar uma atitude. Eu quero convidar você que reconhece que precisa de Jesus, que precisa de cura, precisa de restauração para a tua alma, para as tuas feridas, para as tuas emoções. Eu vou convidar você a dar um passo de fé e vir aqui na frente hoje. Eu nunca fiz isso aqui em Tijuca, mas hoje eu quero fazer. Vou convidar quem quer vir aqui ao altar. Quem reconhece que precisa de cura, precisa de restauração, precisa de uma intervenção de Jesus na tua vida. Eu preciso, amados. Eu tenho orado, Senhor, me muda, me transforma, me ajuda, me cura, me restaura.
Se você precisa também dessa cura, você precisa também dessa restauração, dessa transformação, Jesus está nesse lugar. Ele disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, oprimidos, eu vou aliviar vocês, eu vou curar vocês, eu vou restaurar. Jesus está nesse lugar. A palavra de Deus diz: peçam e vos será dado, pedi e dá-se-vos-á, buscais e encontrareis, o que bate, abrir-se-vos-á, o que busca, encontra. Buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Ô querido, o que você precisa nessa noite? Você precisa de cura? Pensa para ele, começa a falar com ele. Ele quer ouvir a tua voz. Ele quer ouvir a tua voz. É cura que você precisa. É cura no físico, é cura nas emoções, é a restauração dos teus sentimentos, é a restauração da tua família, é a restauração dos teus negócios, é a restauração dos teus sonhos. Eu não sei o que você precisa, mas começa a pedir. Ele mandou pedir, ele deixou pedir. Se ele mandou pedir é porque eu posso pedir. Você é filho, você é filha, e o filho tem direito de pedir. E eu quero te lembrar nessa noite que o nosso Deus é um Deus galardoador daqueles que o buscam, é um Deus abençoador daqueles que pedem. Ele tem prazer em abençoar os seus filhos. Ele ama recompensar, abençoar os seus filhos, porque Ele é um Pai de amor. E nessa noite Ele está te encorajando a pedir. Peça para Ele o que você precisa. Qual é o milagre que você precisa? Qual é a bênção que você precisa? Peça para Ele nessa noite. Ele está aqui, Ele quer fazer, Ele vai fazer em nome de Jesus infinitamente mais, além de tudo aquilo que você tem pedido ou pensado. Meu Pai, em nome de Jesus, eu quero orar, Senhor, por essas vidas que estão aqui, Pai, por essas vidas que estão nesse lugar, principalmente por essas que tomaram um passo de fé, vieram à frente e reconheceram: eu preciso de Ti, Senhor. Pai, seja lá o que cada um está pedindo, Pai. Tua palavra diz que aqueles que vêm a Ti de maneira alguma o Senhor lançará fora. Seja lá o que cada um que estiver precisando, pedindo, necessitando, eu te peço na noite de hoje, Pai. Tu que és aquele que concede os desejos do nosso coração, concede os desejos do coração dos teus filhos que aqui estão, Pai. Concede, Pai. Concede os desejos do coração dos teus filhos, Pai. Concede os desejos do coração da tua filha, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Concede, Pai, os desejos do coração dos teus filhos, Pai. Concede o desejo do coração dessas crianças, Pai. Concede, Pai, o desejo do coração da tua filha, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Concede, Pai, os desejos do coração da tua filha, Pai. Em nome de Jesus. Tu sabes, Pai, que cada um precisa, Pai. Ninguém precisa falar. Tu sabes tudo. Tu conheces todas as coisas. E eu te peço que o Senhor venha fazer infinitamente mais. Eu quero decretar, eu não quero profetizar, eu quero decretar aqui como sacerdote do Senhor. Eu quero decretar, a tua palavra diz que assim como o sacerdote decreta, assim é. Eu quero decretar sobre essa igreja, Pai, que o Senhor vai fazer infinitamente mais, além de tudo aquilo que eles pediram, além de tudo aquilo que eles pensaram, além de tudo aquilo que eles imaginaram. Eu quero decretar que o Senhor vai fazer mais, que o Senhor vai fazer além. Meu Deus, porque Tu és bom, o Teu amor dura para sempre, Pai. Em nome de Jesus, eu quero decretar que nesse tempo, o Senhor, nos próximos dias, ó Pai, nos próximos 20 dias, ó Pai, até o final do ano, Pai, até o final desse ano de dezembro, começo de janeiro, o Senhor vai mudar a sorte de pessoas aqui. O Senhor vai mudar a história. O Senhor vai fazer o impossível. O Senhor vai restaurar o sorriso. O Senhor vai devolver a alegria. Vai colocar um sorriso nesse rosto, Pai. E vai restaurar a identidade. E ninguém aqui mais vai se chamar Mara. Todos serão agradáveis. Serão Noemi. Serão amáveis. Porque o Senhor vai restaurar a nossa alegria.
Eu profetizo e decreto em nome de Jesus. Quando tomam posse dessa palavra, diga: eu recebo. Você pode dar uma glória a Deus, aplaudindo o Senhor Jesus? Amém? A Ele toda a honra, a Ele toda a glória. Tome posse dessa palavra, amém? Eu sou apenas um vaso de barro, mas quem está aqui ministrando é o Senhor. Toma posse. Deus vai fazer, Deus vai te surpreender. Até janeiro de 2024, você não será mais a mesma pessoa. Deus vai fazer o impossível acontecer na tua vida. Aleluia. Amém.